Boa noite a todos. Nessa noite bastante fria, né? E a promessa de uma madrugada muito fria também. A gente está aqui numa segunda, às 7 da noite, para falar um pouquinho mais de reumatologia. E hoje a gente optou por conversar um pouquinho do ponto de vista multidisciplinar, relacionando a reumatologia com a fisioterapia. Bom, nós sabemos que a fisioterapia tem um papel muito importante no tratamento das doenças reumatológicas, né? Até respondendo a primeira pergunta que foi feita para mim, na caixinha de perguntas, se a reabilitação ela faz parte do tratamento de todas as doenças reumatológicas ou de todas as situações. Nós podemos dizer que virtualmente sim, né? Que a grande maioria das doenças reumatológicas envolve reabilitação, seja ela do ponto de vista físico, psíquico, né, nutricional, social. Então sempre há e psicológico, sempre há a possibilidade de reabilitação. O nosso foco será falar um pouco mais de reabilitação física, né, e também um pouquinho de reabilitação relacionada à terapia ocupacional aplicada à reumatologia. Eu não sou assim um expert nesse assunto, eu não sou fisioterapeuta, não sou terapeuta ocupacional, mas tenho alguma experiência com os meus pacientes reumatológicos, né? E sinto que frequentemente eu mesmo, se eu não estou atento, me passa a indicação de frequentemente, a necessidade frequente de indicação para reabilitação. Então, o tratamento multidisciplinar, né, que envolve biopsicologia e a questão social, biopsicossocial, é muito importante na reumatologia, no tratamento das doenças reumáticas, melhor dizendo. E nós não falaremos, assim, a princípio de psicologia ou reabilitação social, falaremos mais realmente de terapia física e terapia ocupacional. Eu montei algumas perguntas aqui, baseado na literatura, é lógico, e eu vou partir dessas perguntas falando um pouquinho sobre esse assunto, né? Então, qual seria o objetivo da fisioterapia, da terapia física e da terapia, enfim, da terapia de adaptação, né, às dificuldades que o paciente pode desenvolver com doenças reumáticas. Então, o objetivo é permitir que o paciente tenha uma vida pessoal nas suas atividades, né, tenha liberdade nas suas atividades pessoais, também nas suas atividades familiares e também nas suas atividades sociais na comunidade. Então, esse é o objetivo principal, né? A gente quer que o paciente tenha um pouco mais de força, um pouco mais de resistência aos esforços, né? Também objetivamos manter a amplitude de movimento das articulações afetadas. Então há uma tendência de uma articulação afetada perder a amplitude de movimento, e a terapia física tem como objetivo também importante tentar manter a ADM, que nós chamamos, né, amplitude de movimento, evitar que haja contraturas também, né? Uma coisa importante também que traz os pacientes a nós é tentar, através da terapia física, reduzir a dor. Também é possível que a terapia física proporcione alívio de dor, além do tratamento, né? E aumentar a sensação de bem-estar dos nossos pacientes. Uma segunda abordagem seria quem faz as reabilitações, né? Então, o fisioterapeuta é o principal profissional que lida com isso, né? E também o terapeuta ocupacional também tem um papel muito importante. Mas vários profissionais podem participar da reabilitação de um paciente reumatológico, indo além então da fisioterapia e da terapia ocupacional. Por exemplo, psicólogos podem ser importantes, né? Também enfermeiros especializados nisso também podem ser muito importantes. Pessoas que lidam com problemas dos pés, já que as artrites frequentemente afetam os pés, isso é um grande problema, né? Também terapeuta social também, né?
aquele profissional que lida com as questões sociais dos pacientes reumatológicos. Bom, em termos assim também gerais, a educação ela tem um papel muito importante na reabilitação e inclui a terapia física, né? Então, a educação, educar o nosso paciente de várias coisas assim, sobre curso da doença, sobre necessidade de usar remédios, da aderência ao tratamento medicamentoso, da necessidade de acompanhamento a longo prazo com educadores físicos, com fisioterapeutas, né, e terapeutas ocupacionais também, a aderência a esse tratamento. O ideal é que os sistemas únicos, o Sistema Único de Saúde e também os planos de saúde também, o ideal é que oferecesse isso com facilidade para os nossos pacientes, coisa que às vezes não é tão simples assim. Então, educação e aderência ao tratamento é muito importante, e também vamos falar um pouquinho de repouso, né? Esse é um assunto bem interessante. Por exemplo, eu devo repousar, né? Então, o repouso, nós podemos dividi-lo em repouso local, por exemplo, quando nós queremos colocar uma articulação de repouso. Frequentemente a gente usa uma tala para isso. Isso pode ser útil, mas lembrar que usar por muito tempo leva a uma atrofia da musculatura significativa. Então, não é recomendável usar continuamente talas e imobilizadores nas doenças reumatológicas. É diferente de uma fratura, que às vezes, né, a gente precisa fazer, no caso de uma fratura, uma imobilização longa. Isso é uma coisa ortopédica, não é da minha área, mas nos casos das artrites, não. Às vezes, imobilizações por tempos curtos, né, com uma tala, por exemplo, pode ser útil, mas retirando, colocando, retirando, colocando. O repouso sistêmico, que é aquele repouso na cama, raramente é indicado nas nossas doenças, né? A não ser por poucos dias em situações mais graves, né? Então, o repouso sistêmico não é recomendado quase sempre, e se é por muito poucos dias, 2, 3 dias no máximo, né? E existe também uma abordagem bem interessante, que é o repouso por curtos períodos, várias vezes ao dia. Então, o paciente, por exemplo, ele trabalha 30 minutos e faz um repouso de 10, 15 minutos. Então, todo o trabalho que envolver mais de 30 minutos, ele deve dar uma parada e repousar. Essa é uma abordagem bem interessante para pacientes que estão com artrite ou doenças inflamatórias sistêmicas, como lúpus, por exemplo, não bem controladas. Esses repousos curtos podem ser bem interessantes, né? Bom, em relação ao exercício, né? Como é que o exercício ajuda o paciente reumatológico? Então, ele ajuda a melhorar a fadiga, ele ajuda a aumentar a resistência, né? Diminui a fraqueza, né? Lembrar que o desuso, o estar parado, faz com que a amplitude de movimento das articulações afetadas se perca. Então, a ADM é muito importante, o exercício, para manter a amplitude de movimento das articulações. Esse exercício, é lógico, ele tem que ser dosado, ele tem que ser individualizado, mas usualmente ele está recomendado para a grande maioria dos pacientes. E o que a gente nota é que a maioria dos pacientes não faz exercícios, né? Bom, claro que o exercício ele precisa ser adaptado ao paciente, né? Não existe uma receita pronta de exercício. Há necessidade de esse exercício ser feito de acordo com o paciente. Por exemplo, o exercício vai ser determinado pelo estágio da doença que o paciente está. Se ele está na fase inicial da doença, ou numa fase mais avançada, se ele tem menos deformidade, se ele tem mais deformidade, o exercício também vai ser determinado se ele está com a doença mais ativa, mais inflamada ou menos inflamada, né? Depende também do estado geral do paciente, das comorbidades que ele tem, e também depende de uma coisa importante, que é o gosto, né? O que a pessoa gosta de fazer. Tem que adaptar essas coisas todas ao paciente. Bom, quais os tipos de exercícios, né, ativos? Lembrar, então, que na reabilitação do paciente reumático, é importante que o paciente tome uma postura mais ativa do que passiva. Então, exercícios passivos ou movimentos passivos, eles têm menos valor do que os movimentos ativos. Temos que incentivar, então, os nossos pacientes a fazer o exercício, né? Basicamente,
dois tipos de exercícios importantes, os isométricos, que são aqueles em que você contrai o músculo, todo exercício envolve contrair músculo, mas você não movimenta a articulação. Então, o exercício isométrico é um exercício bom para o paciente que está com inflamação, que está com dor ainda. Tá? Então, mesmo com dor e inflamação, alguns exercícios são possíveis de fazer para que ele não perca massa muscular e para que ele não tenha mais fraqueza naquele local. É importante, então, esse exercício para situações em que o paciente está pior, e os exercícios isotônicos são aqueles em que há um movimento, há uma contratura do músculo com o movimento da articulação envolvida, e esses exercícios são normalmente contra resistência, né? Então essa resistência pode ser pequena também, ou pode ser ampla, né? Também exercícios aeróbicos são importantes, né? Tipo natação, hidroginástica, né? São exercícios na água, podem ter um papel bastante importante. Bom, então os exercícios também envolvem força e resistência, né? Por exemplo, os exercícios de força envolvem exercícios isométricos e isotônicos contra a resistência. E exercícios de resistência envolvem exercícios isotônicos, mas com baixa resistência, então. Vamos dizer, com pouco peso, com pouca força, mas feitos frequentemente. Então, esses exercícios, qualquer um deles pode ser útil, dependendo da situação do paciente e também de como ele se sente com esse exercício, né? Bom, é importante também os exercícios aeróbicos, né, para melhorar o condicionamento cardiovascular. Então, de novo, natação, caminhada, elíptico, são úteis para melhorar a questão do pulmão e da circulação. Também é importante alongamentos, né? Os exercícios, então, de alongamentos são muito importantes, além dos exercícios de reforço que a gente está falando. Aqui uma pergunta bastante interessante, eu acho que interessa a vários, que é como saber se está exagerando, né? Então, alguns cuidados assim, para tu desconfiar que possa estar exagerando. Por exemplo, se a dor é muito intensa na hora do exercício, talvez o exercício esteja sendo exagerado, ele precisa ser reduzido a frequência ou a intensidade dele. Se você ficou com dor no músculo, por exemplo, ou na articulação, que durou mais do que 2 horas, essa dor, também é uma coisa que deve te alertar de que tenha sido excessivo esse exercício. E também se houver uma dor e um edema maior do que aquele dor e edema que tu tinha no dia anterior ao exercício. Então, digamos que no outro dia você ficou pior do que daquele dia em que você fez o exercício. Então, isso é um sinal de alerta também de que o exercício possa estar sendo excessivo e que precisa ser modificado, né? Muitas vezes a questão não é parar o exercício, mas modificá-lo. Eu vejo os pacientes às vezes parando e não modificando o exercício e insistindo com ele. Bom, o exercício, conforme a gente comentou, ele pode promover alívio de dor, sim, e na fisioterapia nós temos alguns métodos também que podem ser mais passivos, que podem ser úteis no alívio de dor, como por exemplo o tratamento térmico, né? Então o calor ou o frio podem ser benéficos no tratamento da dor, né? O calor, por exemplo, com parafina, com ultrassom, tem o calor profundo, que é por ultrassom, e o calor mais superficial, que é com água quente, enfim, podem ser úteis. Se a articulação é mais superficial, o calor superficial pode ser útil. Por exemplo, banhos de água morna num paciente com artrite ou artrose de mãos. É bem interessante. Experimentem fazer, claro, cuidado, não se queimam, né? Testem a temperatura da água, não é para se queimar, né? Então isso pode ser útil nos pacientes com artrite, com reumatismos, tá? Desde que não tenha neuropatias, né? Porque às vezes não sente o calor também. Por exemplo, tem que cuidar nos pés, se tem uma neuropatia, um diabético, ele pode ter a sensibilidade ao calor reduzida e ele pode se queimar com isso. Cuidado então com isso. Em relação ao frio, principalmente em traumas, né? Na articulação, no músculo, o frio é muito útil, tá? Além disso, nós podemos aliviar a dor com estimulação elétrica, com TENS, por exemplo.
os fisioterapeutas frequentemente usam essa técnica para aliviar a dor naquele local. E a tração tem algumas indicações com alguns cuidados, né? A tração não deve nunca piorar, porque ela pode gerar lesões cervicais, enfim, por tração. Isso aí tem que ser feito por um profissional competente, tá? Uma coisa assim, um outro assunto que eu queria trazer para vocês são que me chamam a atenção, que são técnicas de proteção articular. Então, o que é proteção articular? Então, o paciente artrítico, reumático, ele precisa reduzir a sobrecarga sobre as articulações doentes. E esses pacientes frequentemente têm várias articulações doentes. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu tenho uma lista, vou ler para vocês. Use as articulações e os músculos mais fortes e maiores para uma tarefa específica. Então, as articulações maiores e mais fortes, elas tendem quando usadas, darem menos problemas. Carregue objetos perto do corpo. É uma medida de proteção articular. Distribua o peso dos objetos sobre várias articulações e músculos. Quando for deslizar algum objeto ou empurrar, use as duas mãos, né? Organize as suas áreas de trabalho e atividades na cozinha, por exemplo, ou no seu escritório, ou enfim, no seu trabalho mesmo, em que os equipamentos usados com frequência sejam facilmente acessíveis. Isso aí são técnicas de proteção das articulações. Use auxiliares e dispositivos apropriados para reduzir o esforço. Por exemplo, existem alguns instrumentos que fazem como puxadores de zíper ou abridores de torneira, abridores de garrafas. Aliás, uma paciente minha, muito querida, me presenteou com um quebrador de nozes que funciona muito bem como um abridor de garrafa de rosquear. Use órteses ou talas também, se a articulação é instável, usar uma talinha, principalmente nas articulações das mãos, é bem útil, né? Também conserve energia fazendo aqueles períodos de pausa, né, entre uma atividade e outra. Respeite a dor, sim, se está doendo, né? Faça pausas e depois volte numa menor intensidade, né? Não fique muito tempo em pé ou muito tempo sentado, né, entre as atividades, né? E se você está acima do peso, né, sobrepeso ou obeso, perca peso também. Isso tudo são medidas de proteção articular, dei exemplos, né, para vocês, são muito importantes. Também queria comentar, os fisioterapeutas, os educadores, os fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, melhor dizendo, eles também lidam com órteses, né, e alguns médicos também, na pressão de órteses, né, que permitem, imobilizam uma articulação, né, uma articulação inflamada, dolorida, às vezes um período de imobilização pode ser bastante interessante. Lembrar também que às vezes a prescrição de uma cadeira de roda, seja ela manual ou elétrica, pode ser útil, né? Em relação à bengala, eu gostaria de comentar assim, o uso da bengala é pouco indicado, sabe? E os pacientes também têm muita dificuldade em aceitá-las. Por exemplo, a bengala na osteoartrite de quadril, nos pacientes que têm doença de quadril, pode ser bastante útil, né? E ela deve ser usada no lado contralateral, né? Ótimo, um recado de uma paciente dizendo que vai procurar instrumentos que possam. Um terapeuta ocupacional pode dar boas dicas nesse aspecto de adaptar instrumentos para o seu dia a dia. Então, voltando ao assunto de bengalas, as bengalas para doença de quadril devem ser usadas no lado contralateral, né? Então, no lado bom, vamos dizer assim. E as bengalas para doença no joelho e no tornozelo, para caminhar no plano, também no lado contralateral. Mas para subir e descer, no caso do tornozelo e do joelho, no lado ipsilateral ou do mesmo lado, né? A bengala deve ser usada e testada. Bom, fica um outro alerta aqui, que eu achei bastante interessante trazer, e que os profissionais de saúde que lidam com reabilitação precisam estar atentos, que é cuidado com os pés, né? Realmente, os pés
são frequentemente afetados, né, pelas doenças reumáticas. E normalmente é uma queixa bastante comum nos nossos pacientes. Então, algumas dicas em relação ao sapato. Até hoje eu comentei com alunos que eu perguntei para eles qual é a principal causa de dor no pé, né? E respondi para eles: a principal causa de dor no pé é um sapato. E aí também aprendi com um professor meu que normalmente os sapatos mais bonitos, né, são aqueles que mais trazem problema para os pés. Não que não devam comprar sapatos que gostem, não é isso, né, mas cuidado. Então, algumas dicas em relação a sapato. Evite salto alto, e se for usar, use o menos tempo possível, né, durante o dia e durante as semanas, né. Evite o sapato também de bico fino, né. Evite também o sapato muito flexível. Então as pessoas dizem, usa um chinelinho, às vezes é aquele que tu consegue botar a ponta do sapato no calcanhar do sapato. Esse é um sapato que pode trazer problemas, tá? Não é o ideal esse tipo de sapato. Às vezes a pessoa opta por um chinelo porque o chinelo não aperta dos lados. Esse é um outro cuidado. O sapato não deve apertar dos lados e ele deve ter uma caixa, a gente chama caixa dos dedos, que é essa parte da frente aqui dos dedos, embaixo, né? E deve ser amplo aqui e pode afundar um pouquinho aqui, tá? Cuidado com as costuras internas também. O solado tem que ser antiderrapante, né? E quando o paciente tem muita dificuldade de dar nó no cadarço, né? Use sapatos com velcro, daí isso facilita, né? E uma dica que eu achei bem interessante, que eu não sabia nessa revisão para essa aula, para esse live, desculpe, não é uma aula, para essa live, é que na hora de comprar um sapato, é recomendável que fique com o sapato no pé, na loja, durante 15 minutos andando, tá? Antes de comprar, para ver se ele realmente se adapta bem ao pé. Achei uma dica interessante para quem vai comprar. Não sei se o vendedor vai, né, não vai se sentir um pouco incomodado com isso, mas enfim, seria o ideal que tu ficasse com o sapato um pouco no pé, né, um tempinho maior do que aquele experimentar rápido ali. Isso pode fazer diferença na hora da compra de um sapato confortável, enfim, né? Bom, eu acho que era isso que eu gostaria de falar. O assunto é bem interessante. Depois que eu comecei a preparar esse assunto, eu achei ele bem legal. Há muitas coisas que podem ser faladas. Talvez a próxima vez a gente pode voltar a esse assunto, talvez chamando um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional para participar com a gente desse bate-papo aqui. Eu vou pensar sobre isso, convidar algum colega e para ele também nos ajudar nisso. Bom, pessoal, um abraço a todos, né? Tudo de bom, boa semana aí, se agasalhem bem, né? A previsão é de bastante frio e até um próximo encontro, tá? Tchau.